A fotografia que eu trouxe é uma fotografia minha com 3 anos, com uma baguete na mão e a dizer adeus aos meus pais. É uma fotografia que é tirada antes de nós virmos de Paris para Lisboa. Portanto, é tirada em 74, é tirada mesmo, se não muito perto do 25 de Abril, exatamente um mês antes ou qualquer coisa assim, porque após esta fotografia dá-se o 25 de Abril e nós voltamos para Portugal por volta de mês de junho, julho, qualquer coisa assim. Já com o cabelo típico? Sim, já tinha a minha franja que me caracteriza e já tinha o cabelo assim comprido. E é engraçado porque é uma roupa típica dos anos 70, um casaquinho com um monograma, umas calças, umas botinhas também muito próprias da época. Já muito se escreveu sobre a artista que ouvíamos e sobre a sua obra. Joana Vasconcelos nasceu 3 anos antes da Revolução de Abril, em Paris. Os pais estavam por lá, imigrados. Chegou a Portugal no ano da Revolução e foi bebendo das influências do pai, fotógrafo, da mãe, que estudou decoração, e da avó pintora. Nenhum deles se atormentou quando lhes disse que queria seguir o caminho das artes. Montou o primeiro ateliê aos 17 anos e aos 24, depois de estudar joalharia e desenho, expôs pela primeira vez uma peça em Serralves. Diz que um artista quase nunca não está a trabalhar e que o seu papel também é inquietar, e fê-lo com a noiva, o lustre feito de tampões, ou o grande sapato de panelas, ou ao ter sido a primeira mulher a expor em Versalhes. Sobre ela já se escreveu que é daquelas artistas que parece pintar de vermelho os lábios a todos os materiais, que transforma o lixo em luxo, que é daquelas mulheres que se afirma por não ter medo de o ser. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. O Kia EV6 é um modelo que vai para além do futuro. Aproveite o tempo deste podcast para utilizar o carregamento ultra rápido. É capaz de alimentar a bateria dos 10% aos 80% em apenas 18 minutos. É muito mais liberdade de condução para si. Saiba mais sobre o Kia EV6 em kia.pt. Kia. Movement that inspires. Joana, olá. Olá. Esta história que me contavas de Paris, portanto, vieste aos 3 anos. Como é que vocês foram parar a Paris? O meu pai estudava arquitetura no Porto e o meu tio estudava cinema na África do Sul e a minha mãe estava em Moçambique olhando para a guerra colonial, o meu tio Álvaro iria rapidamente integrar a guerra e então o meu pai e o meu tio decidiram fugir à guerra e eram completamente contra a guerra colonial e resolveram estudar para a Cambre, na Bélgica. E vão para a Cambre em 60 e eu creio que 67, por aí, 68, e depois, obviamente, os movimentos revolucionários em Paris eram muito fortes, o movimento estudantil e universitário, e eles deixam a Bélgica e vão para Paris para acompanhar esses movimentos revolucionários do qual fizeram parte. E eu vou nascer em 71 nesse ambiente que é um ambiente de contestação, é um ambiente. E a tua mãe já lá estava? A minha mãe, o meu pai casa com a minha mãe por correspondência e a minha mãe vem de Moçambique porque eles eram exilados políticos. Na verdade, eles não podiam regressar ao país, muito menos às colónias. E então a minha mãe casa por correspondência aos 21 e vai ter com o meu pai e com o meu tio a Paris. Portanto, o meu tio era presidente do PCPML, em Paris. O tio Álvaro. O tio Álvaro Vasconcelos, e o meu pai também fazia parte do partido e a minha mãe também fazia parte do partido, faziam todos, a minha tia também fazia parte do partido, mas depois o meu pai e a minha mãe resolveram abrir uma imprimerie de artes gráficas onde imprimiam vários textos, cartazes, coisas de filosofia, portanto textos de filosofia, enfim, tudo aquilo que não era bem aceite e que de alguma maneira vivia numa parte mais revolucionária. Portanto, esse trabalho também já fazia parte
da Revolução, esse trabalho da imprimerie. Sim. Eles viveram realmente aquele momento do maio de 68 e todo esse momento contestatário estudantil, do qual eles faziam parte e, portanto, acompanharam toda essa dinâmica francesa e depois, quando vieram para Portugal, em Portugal começaram exatamente também a trabalhar com essa consciência e à procura de um Portugal diferente, não é? De um Portugal completamente que não existia. Ainda guardas alguma memória desses 3 anos em Paris? Quer dizer, eu era muito pequena, mas claro. Contam-se algumas histórias, uma delas engraçada, que eu e a minha prima Catarina, também nascida em Paris, filha do meu tio Álvaro e da minha tia Brigitte, andávamos num berçário em que o símbolo era um afoice e um biberon. E, portanto, era uma berçária que eram os pais revolucionários que tomavam conta das crianças e, portanto, todos os dias era um pai diferente que vinha tomar conta dos miúdos. E, portanto, acho que a certa altura a minha mãe achou que aquilo não era muito boa ideia, mas pronto, mas nós temos realmente um passado muito revolucionário onde vivemos toda essa dimensão de uma forma muito ativa. E os teus pais em Paris viviam bem, viviam tranquilamente, desafogados, ou a vida era mais difícil? A vida, quer dizer, o meu avô Álvaro foi sempre ajudando os 2 filhos e foi sempre mandando dinheiro, mas eles viviam numa vida revolucionária, ocupavam casas e depois viviam em comunidades, enfim, é o típico daquela época. Mas quando eu nasci, eu acho que isso alterou um bocadinho a dinâmica e o meu pai arranjou uma casa e para eu e para mim, para a minha mãe, para o meu tio e tal, portanto acho que a certa altura eles organizaram-se um bocadinho mais, mas essa organização só é visível depois quando vêm para Lisboa. É sobre essa viagem que gostaria também agora de falar contigo. Vocês vêm para Lisboa, portanto a família e o tio Álvaro, quando acontece o 25 de Abril. Vêm em que mês? Eu acho que eles vieram por volta, devem ter vindo lá pelo verão, vieram pouco, o meu tio veio o assalto, veio por Espanha e entrou clandestinamente no país, porque tinha imenso medo de ser preso. E os meus pais vieram depois comigo, eu vim também uma vez passar o Natal à casa dos meus avós sozinha, porque eles não podiam vir e, portanto, mandaram-me um ano antes do 25 de Abril passar o Natal a Lisboa. Como? Mandaram-me de avião, com uma etiqueta e tal, para eu vir ver os meus avós, e depois, entretanto, voltamos todos para Lisboa. E como é que foi essa instalação em Lisboa? Eu, daquilo que me lembro, era uma grande revolução, não é? Porque o meu pai virou fotógrafo, o meu tio continuou o PCPML, a minha mãe era secretária do Sindicato dos Trabalhadores, depois esteve presa também, durante as revoluções esteve uma semana e tal presa, porque trabalhava no sindicato, foi ocupado, enfim, todas aquelas epopeias do pós-25 de Abril, mas aquilo que eu me lembro, enquanto pequena, tinha os meus avós com uma casa organizada, com toda uma estrutura, eu andava no Liceu Francês com a minha prima e, portanto, nós tínhamos uma espécie de uma vida muito no Liceu Francês, com os avós, com o carro, boca de sapo, enfim, toda uma vida muito... E ao lado tínhamos uns adultos revolucionários a ocupar casas e a fazer política. Era quase um contraste a tua vida. Era porque havia dois polos. Dois polos, não é? Os meus avós, com a casa tudo muito organizado e eles a fazerem a revolução. E isso foi bom para ti? E foi muito Tinhas interessante. sempre um porto de abrigo? Eu que me lembro, sim, havia um porto de abrigo que eram os meus avós, mas também havia uma grande dinâmica, debate, discussão constante. Era muito animado no sentido da imagem que eu tenho enquanto criança, era de uma constante discussão no bom sentido de valores, de ideias. Depois ainda havia a minha tia, a irmã deles os dois, a minha tia que se tornou, que tirou literatura francesa na Sorbonne, enfim, e a poetisa que era anarca, e depois havia toda uma... Mas nessa altura a discussão era porque achavam que a revolução devia ir mais fundo. Eles, quer dizer, eles tiveram sempre a revolução, eu acho que foi uma constante. Foi um período em que a ideia
com que eu fico é que esta reconstrução do país, nesta reconstrução de um país democrático, de um país que se queria diferente, que se queria europeu, todos os jovens daquela altura, que é esta geração dos meus pais, pensavam nas ideias que tinham, naquilo que tinham aprendido fora de Portugal e queriam trazer essas ideias e construir um Portugal diferente. E foi isso que fizeram. E, efetivamente, eu vi-os a fazer isso, a debater as ideias, vi-os a pensar em coisas novas, numa educação diferente, numa política diferente, um estado de saúde diferente. Quer dizer, a vários níveis se foram discutindo ideias e eu vi-as a serem debatidas em minha casa, digamos assim. Os teus avós, sendo esse tal Porto de Abrigo, eram também um local, politicamente falando, mais conservador? Ao contrário dos teus pais mais de esquerda? Não de todo. O meu avô era um homem bastante aberto, era um republicano convicto e, portanto, permitia que todas essas discussões se passassem em casa dele e ele participava. Portanto, era muito interessante ver como é que de gerações diferentes, ou seja, a geração do meu avô e depois a geração do meu pai, do meu tio e da minha mãe, discutiam e como é que se via um Portugal para o futuro, não é? Portanto, um Portugal que vinha da guerra colonial e de uma monarquia e, de repente, um Portugal que se torna republicano e depois um Portugal que se torna uma república democrática. Portanto, essa evolução foi passando pela minha família, porque a minha família foi monárquica, foi republicana e foi uma democracia republicana, que é o que é hoje. E a escolha da escola francesa teve também muito a ver com isso? Sim, a escola francesa foi também temporária, porque de alguma maneira eu vinha de França, vinha a falar francês e eu e a minha prima fomos para a escola francesa, naturalmente, mas depois não fazia sentido continuar numa escola francesa, visto que nós éramos portugueses, e eles decidiram tirar-me da escola francesa na 4ª classe e passei aos projetos pilotos de então. Então eu estive na Diese, estive em escolas com imensos projetos educativos variados. Foi muito divertido, não havia uma grande estabilidade, mas havia uma grande vontade de fazer diferente. E depois foste para uma escola que te permitiu muito soltar essa veia artística? Sim, depois quando fui para António Arroio já de alguma maneira eu já vinha imbuída de um espírito no fundo de aventura e um espírito menos tradicional e portanto para mim integrar o António Arroio foi normal e o Arco também, que eu depois fui para o Arco com cerca de 18 anos para aprender desenho e as pessoas do Arco eram muito idênticas à minha família, portanto eram pessoas, aliás havia professores que eram amigos dos meus pais e portanto era uma continuidade desse espírito revolucionário. E desses tempos, portanto já estavas a construir a tua identidade como artista, presumo, mesmo não tendo total consciência, desses tempos qual é que era o ambiente que se sentia no teu dia-a-dia? Portanto, era esse ambiente muito de revolução permanente, era um ambiente de mais acalmia, como é que isso... Era um ambiente de debate e, portanto... Quer dizer, eu acho que os anos 70 são uma década e os anos 80, mas principalmente os anos 70, são uma década de descoberta de como é que todos juntos vamos fazer um país diferente. Isso é muito interessante, é uma energia muito particular da construção e, no fundo, de uma nova identidade. E como é que nós nos víamos a nós próprios, nós portugueses olhávamos para uma situação de colónias durante séculos e séculos e de repente não há colónias, então quem é que nós somos? O que é que nós queremos ser? Como é que nós vamos olhar para a Europa? Como é que nos integramos no mundo outra vez, de outra forma? E a geração dos meus pais foi uma geração que teve que o fazer, teve que o pensar e teve que o realizar. A nossa geração foi educada nesse espírito de continuidade. Portanto, eu costumo dizer que eu sou da primeira turma, do primeiro grupo de alunos a ser educado em democracia, porque eu nasci em 71, aos 3 anos eu entro para a escola, em 74. Portanto, é em 74 que se começa a educar em democracia. E como é que eram esses dias? O teu dia-a-dia? Era muito na rua? Era muito em casa? Sim, quer dizer, hoje em dia, por exemplo, com a minha filha é uma coisa muito interessante. Nós brincávamos na rua, nós vivíamos em Linda a Velha e tínhamos a mata, o Estádio Nacional atrás e, portanto, brincávamos muito na rua, íamos à escola, havia toda uma dinâmica de família também e era uma coisa muito mais livre do que é hoje. E na escola, na relação com os professores, lembras-te? Na escola,
Aquilo que eu me lembro da escola, bom, no Liceu Francês era uma coisa muito organizada, Sim. como sempre foi, e portanto... Continua a ser. E continua a ser, e ainda bem. Nas escolas depois portuguesas, quando na 4ª classe, já era uma situação mais alternativa, porque havia muitos professores a quererem ser diferentes também, e a quererem ter outros métodos pedagógicos, o que foi ótimo. Conheci pessoas muito engraçadas, mas havia aquele encontro entre uma forma de educar mais conservadora, que vinha no fundo de uma ditadura, e uns revolucionários também na educação. E a educação, aliás, nós andámos numa escola que era a Diese, que era ali entre campos, e que era uma escola que já tinha dietas e já tinha comidas sem glúten, e, quer dizer, isto nos anos 70, não é? Onde já eu e a minha irmã e as minhas primas ainda nos rimos hoje a pensar que o melhor momento era a sobremesa de cenoura, que era a coisa mais animada, porque era já peixe cozido, sem aditivos, sem isto e aquilo, portanto já havia... Já se pensava um bocadinho mais à frente. Já havia uma comunidade que pensava nesses assuntos, no ser vegetariano, quer dizer, todas as preocupações com a saúde e com a alimentação já existiam nos anos 70, e nós fomos parte das primeiras crianças a entrar nesses programas alternativos, porque os nossos pais, de alguma maneira, já assim pensavam. E havia muito... a chamada luta de classe ou a diferenciação de classes, lembras-te dessa, em Lisboa haver muita diferença? Havia muita diferença, isso no Liceu Francês sentia-se muito mais que hoje em dia, não é? Portanto, já eram, eu acho que a ideia... Mas o Liceu Francês era um liceu mais de elite, sim, de meninas com dinheiro. Sim, mas depois quando saímos do Liceu Francês e fomos para as escolas públicas, efetivamente, os anos 70 também é uma década onde há muitas crianças, onde as famílias eram muito grandes, muito maiores do que são hoje, e os liceus, nomeadamente em Linda a Velha, onde eu andei, depois andei na Marquês de Pombal, eu enfim andei ali nos liceus ali à volta, e eram liceus com imensa gente, com turmas muito grandes e com uma grande variedade social. Isso foi muito interessante para a minha formação. E tu eras a menina francesinha do Liceu Francês ou a menina mais radical da Antónia Rui? Eu acho que a periferia de onde nós vivemos, em Linda a Velha, tinha uma classe média alta de pessoas muito ligadas à educação física, porque há ali a Universidade de Desporto, e era um tipo de população, e os liceus também assim eram. Mas a coisa caminhou bastante naturalmente até a Antónia Rui. Na Antónia Rui, efetivamente, já se notava uma estratificação de pessoas que vinham de famílias como a minha, já com um background cultural e que queriam seguir as artes. E então, na Antónia Rui foi o momento onde eu me enquadrei mais e onde pensei, ok, há aqui uma série de pessoas que têm umas famílias que são mais como... A minha família era muito diferente da família típica de Linda a Velha. A tua entrada para a vida artística, se assim se pode dizer, como é que isso se faz? Eu sei que não é num clique, a coisa vai acontecendo, sei que a tua avó te ajudou muito nessa ou te influenciou muito, como é que isso se foi fazendo? Eu acho Quando começaste a experimentar materiais, a perceber que certas coisas funcionavam? Eu acho que eu não tive entrada na vida artística, eu acho que eu sempre vivi na vida artística, porque o Palolo era amigo do meu pai, o Sérgio Godinho, portanto havia uma série de... Este ambiente dos anos 70 é um ambiente revolucionário muito particular, em que as pessoas se davam umas com as outras, havia muitos debates, certo, discussões, encontros, concertos, e portanto eu sempre vivi rodeada de pessoas do cinema, de pintores, cantores. O meu pai fez o Rock Week, que era um jornal a certa altura de música, fazia fotografia de concertos, trabalhava para a Valentim e levava-me aos concertos, portanto havia uma vivência, não é? Muito particular, uma energia muito particular, portanto eu sempre vivi no meio artístico e gostava muito de fazer coisas com as mãos, e a minha mãe, como tem muito jeito de mãos, e a minha avó era pintora e também era uma pessoa que gostava de restaurar. Os teus pais ainda são vivos? Sim. Uhum. E a manualidade estava sempre presente, e eu fazia muitas coisas com conchas, colava conchas em Sesimbra na casa de verão dos meus avós, onde eu gostava muito de começar a fazer coisinhas, em casa desenhava, portanto era natural, digamos assim, o ambiente de fazer coisas, de trabalhar nas manualidades. Isso
minha avó fazia crochê e, portanto, ensinava-me a fazer tricô, a fazer crochê. Portanto, estão aí todos os materiais que depois vieste a usar Exato. em algumas das tuas obras mais emblemáticas. Sim. O crochê, por exemplo. Sim. As conchas. Por falar em conchas, vocês iam para Sesimbra passar férias? Sim, o meu avô tinha comprado um apartamento em Sesimbra e, portanto, a minha infância foi passada em Sesimbra, na praia de Sesimbra. Aprendi a nadar em Sesimbra, as férias eram em Sesimbra e as primeiras esculturas também são feitas com as conchas de Sesimbra. E essa... li que tu, aos 17 anos, abres o teu primeiro ateliê porque tinhas demasiadas coisas já... A acontecerem no quarto. No teu quarto. Já não cabia mais nada. Não. Isso como é que foi? Disseste aos seus pais? Não, eu já começava a fazer assim, eu sempre gostei muito de fazer coisas com as mãos e, portanto, a certa altura já tinha um maçarico e depois um maçarico pequenino e depois já estava a tentar ver, o gato passava à frente da secretária, quase que ia queimando o rabo do gato, enfim, e portanto, a certa altura, sendo uma família que habituada a estas manualidades, acharam que era melhor encontrarem um espaço que não fosse eu também. Portanto, o teu quarto nem imagino, devia ser um desalinho total. Não, ao contrário, não era bem um desalinho, era mais uma questão de começar a acontecerem muitas coisas no quarto, não é? E então arranjaram-me um ateliê no bairro da Boa Vista, que eram os ateliês da Câmara, e o doutor João Soares era na altura o presidente da Câmara e pronto, eu candidatei-me, consegui arranjar um ateliê, porque eram uns ateliês que ninguém queria, mas o bairro da Boa Vista era muito perto de Linda a Velha, portanto bastava apanhar o 51, que era um autocarro que saía de Algés e que parava lá, o que era muito prático, porque eu não tinha carta, eu tinha 17 anos, a minha mãe lá me levava, lá me trazia e lá ia eu para um quinto andar para 45 metros quadrados esconsos, mas era uma sala que era minha e isso foi muito libertador, porque foi eu ter que decidir por mim mesma o que é que eu ia fazer. Já não estava mais na esfera parental e doméstica da casa, mas estava num espaço que era só meu e eu podia fazer o que eu quisesse. Nessa altura estávamos nos anos 80? Sim. Finais dos anos 80? Sim. O mundo da arte e da cultura em Portugal permitia a entrada de mulheres como tu, com essa idade. O que é que se passava nessa altura no mundo das artes? Já havia uma série de mulheres, portanto, da geração dos meus pais, a darem aulas e a terem uma forte presença nas escolas, nomeadamente no Arco onde eu andava. Mas era um mundo muito de homens ainda. Sim, ainda hoje é, mas já se começava a sentir a presença das mulheres na área artística, sempre houve pintoras Sim. e escultoras e, na verdade, elas começavam-se a afirmar e também a tornarem-se professoras. Isso foi muito importante, porque eu depois, quando entrei no Arco, tive uma série de mulheres professoras e isso fez uma grande diferença, porque eram pessoas mais velhas, mas que já tinham experiência, que já tinham carreiras e que já tinham obra e portanto, isso foi bastante importante para ter um exemplo de que era possível, como mulher, trilhar esse caminho. Eu não tinha percebido que é preciso... Eu estudei joalharia e desenho e nessas áreas já havia muitas mulheres. Na escultura é que há menos mulheres, portanto, eu depois enverdei por um caminho onde a escassez feminina é real. E conseguias ir acompanhando o que se ia passando no país quando estavas fechada no teu ateliê? Sim, não, eu não estava propriamente fechada no ateliê, eu estava estava na escola, portanto, na Antónia Rui, depois passei para o Arco, e o Arco também era uma escola muito aberta e muito dinâmica, onde os professores vinham, havia professores convidados do estrangeiro, trocavam os professores. Portanto, mas acompanhavas, por exemplo, a política nacional? Impossível não acompanhar, porque em minha casa aquilo que se discutia era política todos os dias. Portanto, eu acompanhei o meu tio Álvaro continuou sempre a fazer política, depois foi diretor do Instituto de Estudos Estratégicos Português, depois foi do Internacional e, portanto, a política sempre foi a base de pensamento lá em casa. E defines-te como uma mulher de esquerda? Sim, completamente, sim. Nunca, sem qualquer abertura aos ideais da direita? Não, eu acho que hoje em dia há um balanço que tem que existir,
porque obviamente a esquerda faz todo sentido em termos de forma de estar, mas depois também há uma série de valores que entretanto, com a evolução dos tempos, também temos que ter em conta. E hoje em dia sou uma empresária, tenho uma PME, para além de artista, e portanto tive que lidar com todo um mundo que desconhecia, e algumas coisas... Mas uma mulher de esquerda pode ser empresária, pode ter ser, lucros, exato, pode ter lucros, há uma série pode... de pormenores, mais centristas que efetivamente E pode ir fazem aos sentido. hospitais privados? Exatamente. Não há, achas que há contradição nisso? Não, acho que não. Acho que hoje em dia há um balanço que se tem que fazer menos radical entre a esquerda e a direita. Acho que há aspectos muito importantes, tanto de um lado como do outro, a nível fiscal e a nível social, mas acho que há conceitos de igualdade, fraternidade e liberdade que são ditados pela Revolução Francesa, que fazem todo sentido. Estes são pelos quais eu me pauto. Eu acho que sou muito da Revolução Francesa nesse sentido em que a igualdade entre o ser humano, a liberdade, no fundo são valores muito, muito importantes. E são valores que influenciaram a tua obra, de certa forma? Sim, sem dúvida. Em que obras é que podemos ver isso? Eu tenho muitas obras que, por exemplo, a Burke é uma peça que fala sobre a identidade humana e sobre a forma como as mulheres não têm a mesma igualdade de direitos humanos em relação aos homens. Tenho várias peças, por exemplo, o Lustre dos Tampões também é uma peça que fala sobre isso. Como é que surgiu essa ideia de fazer um lustre de tampões? Surgiu porque o casamento continua a ser, para a maior parte das mulheres, um momento de charneira de viragem da sua vida. E foi feita após a minha primeira amiga se ter casado. E eu pensei, realmente o casamento continua a ser um ícone muito importante na vida das mulheres, onde a transição se faz de uma família para a outra. E então eu comecei a pensar sobre os símbolos do casamento, que são 3. O anel de noivado, o vestido de casamento e o bolo de noiva. Entretanto, fui fazendo os outros 2, mas comecei pelo vestido de casamento, em que fiz o bolo de noiva também já fizeste? Já fiz, sim. E também já fiz o anel de noivado. Sim. E, portanto, já fiz os 3. Mas pronto, é uma trilogia que pauta esse momento de transição. E pronto, o vestido de noiva, que foi a peça que eu decidi fazer primeiro, é um lustre de saco, todo feito com tampões OB, e são cerca de 14 mil tampões. E é uma peça com 6 metros de altura, é um lustre muito, muito grande, mas como eu não tirei o plástico aos tampões, à primeira vista parece um lustre de cristal, porque brilha o plástico e as luzes, mas depois quando as pessoas chegam perto é que percebem que afinal não são cristais, são tampões. E portanto há uma espécie de momento de contradição em que as pessoas ficam assim, ai meu Deus, mas o que é que está aqui a acontecer? Pronto. E é uma peça que fala sobre a liberdade do género, a liberdade das mulheres sobre a sua sexualidade e de que maneira é que as mulheres podem cada vez mais falar sobre quem elas são e partilhar isso com os outros. Mas achas que a questão do casamento ainda é de facto muito definidora daquela que é o papel da mulher e da sua emancipação, por assim dizer? Eu acho que não, mas acho que a tradição tem que mudar. E o que eu acho paradoxal é que a tradição já não é o que era, nós já não temos mesmo estatuto, nem nos casamos da mesma maneira, mudou muito. Tu és casada? Sou divorciada. Ok, mas chegaste a casar também? Cheguei a casar também. Com vestido de noiva? Amarelo, vá. Amarelo, anel de noivado e bolo? Sim, Okay. Sim, de uma forma mais alternativa. E sentiste que o teu casamento foi isso também? Para ti? Não. Esse significado que davas à obra? Não senti. Porque senti exatamente por estar a pensar nisso, eu senti que as tradições têm que ser revistas quando deixam de fazer sentido. E há uma série de tradições que existem apenas por serem tradições e que deixam de ter consequência no presente. Portanto, repetimos apenas por repetir e não porque façam sentido para quem nós somos. E é sobre esse desalinho entre a tradição e o presente e o futuro que eu trabalho. Eu, de alguma maneira, faço uma ponte entre as tradições
e tento levá-las para um futuro que faça sentido ainda. Há muitas tradições, por exemplo, fazer crochê, ou ter lustres, ou os anéis de noivado, que será que ainda fazem sentido hoje? É mais o questionar da tradição e perceber que partes da tradição são boas e que nós devemos levar para o futuro e outras que devemos deixar para trás porque deixaram de fazer sentido. Tu hoje acompanhas o que se vai passando na vida política ou não? Acompanho, claro. Então, Claro que sim. deixa-me perguntar se tens assistido a este debate todo em torno deste livro que vem falar sobre as questões da família, o que é uma família, a intervenção do antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Sim. Coelho. Não, a família é algo de extremamente dinâmico e voltando ao meu discurso, no passado a família tinha um rigor e tinha uma estrutura que era a que era, tudo bem, mas entretanto, com todos os processos históricos que foram acontecendo e a evolução da humanidade, a família diversificou-se de uma maneira completamente diferente. Portanto, não podemos querer voltar atrás e reestruturar a família exatamente como era no antigo paradigma. Os paradigmas vão mudando, as épocas vão mudando, a evolução humana é clara e, portanto, a família acompanhou essa evolução. E nós não estamos mais no Paleolítico, nem estamos na Idade Média. Portanto, a ideia de família também ela acompanhou a evolução contemporânea. Hoje em dia, por isso é que eu fiz o meu bolo de noiva. O meu bolo de noiva, apesar de ter um aspecto muito tradicional, ser todo feito em azulejos, com Santo Antónios, com uma série de anjinhos, quando se chega ao topo podem chegar 2 homens, 2 mulheres, pessoas que se conhecem, pessoas que não se conhecem. Portanto, hoje em dia a família é muito mais dinâmica e interessante e variada e muito menos estática e conservadora do que alguma vez foi. Já tiveste algum tipo de censura à tua obra? Já. Então, Então, em por Versailles... seres muito moderninha ou por estares muito à frente? Ou... Não, porque exatamente os valores, há muitas pessoas que querem que o passado continue a ser uma realidade e que as tradições continuem a existir tal e qual elas existiram e não admitem a mudança. Em Versailles aconteceu isso? E em Versailles aconteceu isso, censuraram-me o lustre dos tampões. Isso E logo em Paris. E em Paris e em Versailles, e por uma mulher, que foi o mais extraordinário. Portanto, doeu mais aí. Aí foi um momento, talvez dos momentos mais duros da minha vida. Mas foi esse. eles explicaram porquê? Porquê é que não queriam Porque isso? pura e simplesmente não podia haver tampões em Versailles. Pronto, eu perguntei, então se não pode haver tampões, diga-me lá quais é que são os objetos que pode haver em Versailles. E ela olhou para mim e fez Foi uma silêncio. mulher que te disse isso. Sim, Portanto, foi complicado, certamente. foi muito complicado. A tua obra continuou, portanto, tu fizeste uma carreira já muito, muito distinguida internacionalmente até. Como é que construíste, como é que foste construindo isso? Eu li algures que tu, quando chegaste à Bienal de Veneza, sentiste que não tinhas estrutura para aquilo que te estava a acontecer. E que ficaste muito atrapalhada quando ias para o hotel, que estavas muito atrapalhada porque de repente eras o centro das atenções e que pensavas, eu sou uma jovem artista, não tenho estrutura para isto. Como é que isso foi acontecendo? A Bienal de Veneza serviu-me para eu exatamente perceber o que é que eu tinha que fazer e que ainda não tinha feito. Eu fui à Bienal de Veneza muito pouco preparada, realmente pouco preparada no sentido da estrutura, porque a peça é uma peça muito importante e é uma peça que fez grande furor. Qual era a peça? Era a Noiva dos Tampões. Sim. E eu pensei, bem, eu consegui fazer uma peça que impressiona toda a gente, mas agora falta-me tudo o resto. E, portanto, a partir daí eu percebi que tinha que estruturar a minha vida e a minha carreira de outra forma e foi isso que fiz ao longo dos anos. Fui estruturando uma equipa, fui estruturando um ateliê, fui estruturando obras que eram possíveis de ser transportadas, montadas e desmontadas, o que me permitia expor cada vez mais longe de casa, e fui criando um corpo de obra suficientemente diverso para poder trabalhar com diferentes comissários e diferentes críticos de arte e diretores de museus, porque os museus pelo mundo fora têm uma linha de pensamento e têm, obviamente, uma forma de estar diferente. E a minha obra, como é bastante diversa, permite-me comunicar com diferentes perspectivas e diferentes conceitos. E, portanto, também fui conhecendo muitas pessoas que foram olhando para a minha obra, fazendo críticas à minha obra, no sentido de projetarem o seu pensamento filosófico e artístico sobre a minha obra e que me ajudou também a estruturar o meu caminho. E nesse caminho, como é que
Como é que foste conseguindo ganhar a tua vida? Ao princípio ganhei a minha vida dando aulas, dei aulas no Arco em escultura durante 5 anos, também trabalhei como segurança no Lux, também dei aulas de karatê, e também fiz muita joalharia no princípio. O Lux foi muito importante para ti, sobretudo o Manuel Reis. O Manuel Reis, sim, mais do que o Lux. Mas o Lux teve aliás, essa peça exposta durante algum tempo. Sim. Sim, eu primeiro trabalhei no Lux e depois expus no Lux. Portanto, houve uma fase em que era diretora de segurança e outra fase que era artista. Mas, diretora de segurança como? Era a responsável do grupo de segurança. Mas isso é porquê? Porque eras karateca? Exatamente. E portanto, como tinha as skills, o Manuel Reis disse que podias tu organizar a segurança do Lux e assim o fiz. E tiveste que aplicar alguma vez algum golpe de karaté no Lux? De todo. O Lux era um sítio tranquilo e ainda hoje é, que não havia nada, não havia violências, nem havia grandes coisas. Era muitas pessoas juntas e eu fazia mais de relações públicas do que de bouncer, não é? Ou seja, e foi muito divertido, aprendi muitas coisas, conheci muita gente, mas principalmente a relação que o Manuel Reis estabelecia com os artistas e com o lado criativo e como é que ele juntava todos esses aspectos na noite e no Lux, era a música, os artistas, os designers de objetos, os designers de moda, como é que ele trazia toda a gente para a sua atmosfera e daí nós conhecíamos uns aos outros e podíamos partilhar o que andávamos a fazer. Eu, nomeadamente, fiz as manobras de maio à conta de toda essa dinâmica que existia, não é? Eu não tinha nada a ver com a moda, mas acabei por fazer parte das manobras de maio, que era um evento que marcou muita gente da moda, muitos criadores de moda. Mas eu perguntava-te pelo ganhar a vida porque para perceber como é que tu transformas toda esta arte em modo de vida, em dinheiro. Como é que isso faz? Portanto, tu vendes as tuas peças? Bem, eu comecei por fazer joalharia de desenho, como já expliquei, depois candidatei-me ao primeiro emprego e montei um ateliê de joalharia no tal ateliê que eu tinha no bairro da Boa Vista. E comecei a fazer joias e, portanto, durante uns tempos fiz joias para desfiles, fiz joias para os Delfins, para o Zé António Tenente, para a Fátima Lopes, fazia joias para muitas ocasiões e depois trabalhei muitas vezes com o Filipe Fisca no São Carlos, na ópera, fazia adereços de ópera, fazia adereços de moda e de alguma maneira isso já ajudava, mas não era o suficiente. E depois comecei também a fazer exposições. Quando saí do Arco, comecei a fazer exposições com os meus colegas jovens artistas, saídos das BAL e saídos do Arco, e portanto era aquela fase inicial que os artistas se juntam e encontram espaços e garagens e casas abandonadas e fazem exposições. Eu comecei a ganhar dinheiro quando depois comecei a expor nas galerias. E comecei por fazer a Mário Sequeira, em Braga, depois fiz a Galeria Presença, no Porto, e depois a seguir trabalhei na 111. Já em 2000 comecei a trabalhar, em 2001 comecei a trabalhar na 111. Portanto, os anos anteriores eu fui fazendo exposições em galerias, o que já ia permitindo vender algumas peças. Depois houve uns colecionadores como... Mas, por exemplo, alguém pode chegar ao teu ateliê ou ao teu armazém e encomendar-te uma obra? Sim, hoje em dia sim. Mas na altura não era suficientemente... Mas isso como é que se faz? Quer uma obra com crochê, com... panelas e como é que isso... Não, as pessoas vão ter comigo e eu explico o meu corpo de trabalho e digo, eu tenho esta linha, tenho estas peças e as pessoas dizem, eu gosto mais disto, gosto mais daquilo, ou gosto, por exemplo, de uma peça do Bordal Pinheiro, as peças de cerâmica cobertas em crochê, eu gosto mais do gato ou não, gosto mais da cobra, e eu faço as peças para as pessoas. E tens muita gente a encomendar-te peças? Tenho gente, seja galerias, seja clientes privados e muitas peças pequenas, no fundo, que podem estar em casa das pessoas. Mas neste momento há alguma produção em série de peças tuas? Eu não trabalho em série. Eu faço sempre Cada peças... peça é uma peça única? São todas únicas. Mas são famílias, digamos assim, de peças. Por exemplo, os Bordal Pinheiros são uma família. E, portanto, eu só faço quando tenho encomendas. Não, produções em série nem pensar. Nem pensar, não temos, nós somos aquilo que, eu sou um artista do tailor-made, ou seja, é o feito sob medida e portanto tenho poucas coisas à venda. Às vezes as pessoas vão lá e assim, mas você não tem nada para vender. Eu disse, não tenho, eu vou fazer para si a peça que fizer sentido para si.
dentro do meu universo que eu fui desenvolvendo e que vou desenvolvendo. Eu vou acrescentando novas coisas à minha obra e depois as pessoas dizem, eu gosto muito desta peça. E olha, mas esta já está em casa de alguém, Claro. não pode ser. Mas dentro deste universo eu posso lhe fazer uma peça. Mas hoje a Joana Vasconcelos é também uma empresa, ou seja, Sim. há muita gente a trabalhar contigo. Sim. Pois uma espécie de tutora ou guias muitas das pessoas que trabalham contigo. Não. Não? Não. Então como é que isso é? Tu pões as mãos em todas as Sim. peças? É assim, eu desenho as peças, decido como é que elas são e depois tenho artesãos que vão fazendo a parte técnica que eu não posso passar 8 horas a fazer crochê. Mas eu sei fazer crochê, Claro. porque senão não poderia pedir. Portanto, tudo aquilo que é feito no meu ateliê eu sei fazer, mas eu não tenho tempo para executar. Então tenho, no fundo, artesãos que fazem essas tarefas, ou que cumprem essas tarefas, para poder existir a obra de arte. Eu tenho o prazer de os ter muito perto de mim e de poder acompanhar a par e passo o que eles vão fazendo e dando indicações. Quantas pessoas trabalham contigo? 60. Muita gente. Sim, não, é o que eu preciso, não sei se será muito ou pouco, já tive menos, já tive mais, também depende da época e do momento que estou, porque quando estamos a desenvolver grandes peças, às vezes aumentamos as equipas, porque precisamos de outro tipo de pessoas para Por exemplo, ajudar. para a exposição, esta exposição espetacular que fizeste, exposição, que não é bem uma exposição, Desfile da Dior. Este desfile da Dior que fizeste e que tinha peças maravilhosas, como é que se fez isso? Eu fui, fez-se ao longo de muitos anos, porque eu vendi a minha primeira peça para a coleção da Louis Vuitton em 2003 e depois a partir daí desenvolvi uma relação com o grupo da Louis Vuitton e com a Dior e com a senhora Arnault, em que fui fazendo várias coisas, fui fazendo sacos, vendi-lhes peças, enfim, eu faço parte da coleção. E ao longo dos anos fui fazendo e conhecendo bem a equipa, até que a certa altura me vêm pedir para eu fazer qualquer coisa, seja ao princípio podia ser para o museu ou podia ser para um desfile e acabámos por decidir que seria o desfile e pronto, eu depois desenhei a peça, claro que tive que montar uma equipa, lá está, maior nessa altura, para fazer tão rapidamente aquilo que me era pedido. E, portanto, como é que te lembraste disto? Isto é uma espécie de lágrimas, não é? Eu desenhei a peça, eu desenho as peças nos lugares. Eu vou aos lugares e olho para os lugares e desenho as peças in situ, ou seja, no próprio lugar. Este lugar da Dior era apenas um espaço retangular que não tem nada, é uma tenda, é provisório, não é? E, portanto, eu desenhei a peça para ela caber de uma certa maneira no espaço. Isto é uma coisa muito... nem sei como descrever, mas é uma coisa... muito mágica, não é? Quase de fantasia. Sim, sim. Que tu querias muito essa imagem também. Às vezes sim, às vezes sou mais concreta e às vezes sou mais poética. Às vezes sou figurativa, muito na minha obra. Por exemplo, o anel é um anel, o sapato é um sapato. Portanto, há um lado figurativo real, com os objetos muito reais, a panela, as jantes dos carros, os copos de whisky, portanto não há abstração e às vezes sou muito abstrata e poética. Essa é uma peça mais numa certa abstração, numa certa poética, enquanto o sapato é extremamente figurativo, é um sapato e são panelas, quer dizer, não há... E o que é que significou para ti, como portuguesa, como artista, a Joana Vasconcelos, fazer uma coisa destas, em Paris, para a Christian Dior? Quer dizer, o orgulho deve ser uma palavra pequena para isto, não é? Não se trata de orgulho, trata-se do prazer que é conseguir dialogar a um certo nível com grandes criadores. É um prazer encontrar grandes criadores para mim e poder partilhar aquilo que eu faço e dialogar com eles. Emocionas-te nestes casos? Sim, muito. Foi muito emocionante. Foi? Foi. Choro, emociono, é uma coisa muito... E levas a tua família contigo? Levo a minha família, assim, é uma coisa... A tua irmã, os teus pais? A minha irmã, a minha filha, os meus pais, quem quiser ir, mas levo sim, o mais possível. Mas fazes isso porque gostas de partilhar com eles? Exato. Sentes-te mais... A partilha é disso que se trata. No fundo, eu trabalho para partilhar o meu trabalho com os outros. E se não partilho com a minha família, em primeiro lugar, não é? Alguma coisa está errada. Mas começa por ser uma layer muito pessoal e muito familiar e depois partilhar com todos os outros. E cada vez que encontro um grande criador ou uma pessoa que se expressa com a mesma vontade e verdade com o que eu faço, é sempre uma emoção,
porque há uma espécie de encontro, não é? E é disso que se trata. Achas que tiveste sorte na tua carreira? Ou foi muito trabalho, certamente, mas tiveste sorte? Eu não vejo como sorte, eu vejo como estar ao serviço. Ou seja, eu sirvo um propósito e acredito que quando as pessoas seguem o seu propósito com verdade, com coração e com autenticidade, ele tem sentido e continua a existir. Eu não posso decidir que vou expor neste ou naquele museu, ou que vou ser convidada por esta ou por aquela marca, ou é algo que vem ter comigo. Portanto, a minha posição é uma posição de acreditar que vale a pena, e ao acreditar, as pessoas que também acreditam vêm ter comigo, e eu sempre que sou convidada faço o melhor que posso e dou sempre da minha parte o mais que posso em termos de coração, de inteligência, de trabalho, de dedicação. E isso leva a outros convites e leva a outras coisas. E o país tem-te reconhecido? Sim, sim, o país tem-me reconhecido. Eu tenho tido muitos prémios, condecorações. Porque a vida dos artistas normalmente não é muito fácil, não é? Não é uma vida nada fácil, porque nós temos que esperar que nos convidem. E, portanto, e isso não é fácil. Uma pessoa não pode decidir que vai fazer tal coisa. Tem que ser ao contrário, tem que estar à espera. E eu, de alguma maneira, tenho que... Tu esperaste e chegaste a desesperar ou não? Houve algum momento em que... Nunca cheguei a desesperar, por acaso. Não? Não, porque tem sido tão animado e há tantas coisas, mas há momentos que não são tão bons quanto outros. Há momentos em que se ganha mais dinheiro e que se vende mais peças, há momentos em que não se vendem tantas peças. Não é... Tiveste momentos de dificuldade enquanto artista? Sim, senhora, sim, vários, sim. Então, por exemplo, já tivemos momentos em que eu tenho uma grande equipa de pessoas contratadas e, portanto, aguentar... Tens que pagar salários. Exato, tem que pagar salários, depois às vezes vendemos mais peças e às vezes não vendemos tantas peças. Não há maneira de controlar, não é? Eu não tenho um mercado certo e não vendo um produto que o mercado necessita de uma X maneira. E, portanto, essa flutuação faz parte da carreira artística. A situação política de que falávamos há pouco, sendo tu uma mulher de esquerda, tem-te surpreendido a forma como as coisas estão a alterar-se em Portugal? Por exemplo, o resultado das últimas eleições. Esperavas que acontecesse o que aconteceu com a eleição, por exemplo, de um partido como o Chega, com tantos deputados? Surpreendida não posso dizer que tenha ficado, porque o mundo está a atravessar uma fase muito grande de insegurança e onde os discursos mais radicais normalmente têm bastante impacto nas pessoas. Há uma coisa que é verdade, a sombra que nos assola de uma insegurança grande, de um planeta que está em dificuldades, de uma humanidade que está em dificuldades. É normal que nesses momentos os radicalismos surjam e os discursos populistas também tenham impacto nas pessoas. Aquilo que eu acho é que é preciso haver efetivamente uma mudança de paradigma, uma mudança social, porque as pessoas estão descontentes e as pessoas precisam que a sua vida seja melhor. As pessoas precisam ter melhor qualidade de vida. E essa qualidade de vida precisa de ser efetivada pelos políticos e precisa de ser ativada por aqueles que gerem os países. E, na verdade, isso sente-se em vários países. Mas achas que, de alguma forma, o projeto que a esquerda e o socialismo tiveram até hoje não conseguiram corresponder? Não foi só a esquerda, porque não é só a esquerda, é a esquerda e a direita, somos todos nós. Mas apesar de tudo, há mais anos de liderança socialista no país, e eu refiro-me a Portugal, sim, é desde o 25 de Abril do que da direita. Isso resulta também nessa ausência de resposta? Não, não tem a ver com a ausência de resposta, tem a ver com a fase em que estamos a viver, em que efetivamente é preciso mudar mais profundamente alguns aspectos para que as pessoas tenham uma melhor vida. E isso, eu acho que a esquerda está mais bem preparada para o fazer do que a direita, porque a direita tenta constranger, a limitar, a controlar. E a esquerda tende a ser mais aberta e inclusiva. Mas eu acho que é no encontro das perspectivas que se vai encontrar uma solução que sirva melhor às pessoas e para que as pessoas tenham uma vida com melhor saúde, com melhores direitos humanos e que tenham uma maior igualdade, uma maior liberdade.
E isso, voltamos aos paradigmas da Revolução Francesa. Mas em França está a acontecer o mesmo? Está, e em França, nos Estados Unidos, e portanto não é numa situação só portuguesa. Como é que tu compreendes, por exemplo, em França que esteja a acontecer isto com esta subida da Frente Nacional ao longo de tantos anos? É um grande descontentamento. Voltamos ao mesmo problema. Efetivamente, o programa democrático, o programa que foi estabelecido vai ter que ter alguns ajustes porque efetivamente as pessoas estão descontentes, querem ter uma qualidade de vida que não têm. E nos subúrbios franceses isso não existe, a vida em Paris, a não ser nas classes altas, é muito difícil, em Londres é muito difícil e, portanto, quando se viaja pelo mundo como eu viajo e quando se vai parar às periferias, são vidas extremamente duras. E eu entendo o descontentamento das pessoas. Portanto, alguma coisa vai ter que ser feita para que a vida das pessoas seja melhor. E isso passa por olhar para a situação da educação, a situação da saúde, a situação da segurança e, portanto, tudo isso tem que ser revisto e tem que ser muito mais alargado a todos e menos constrito. Joana, vamos passar à segunda parte deste podcast e pedir-te pela tua desilusão. A minha desilusão foi a noiva ter sido recusada em Versailles, foi uma grande desilusão. E logo por uma mulher, como dizia. Exato, logo por uma mulher. A tua inspiração? A minha inspiração é o meu país, é aquilo que me rodeia, é este belo sol, é os artesãos maravilhosos que nós temos, a nossa maravilhosa história, o nosso passado super inspirador e de alguma maneira ser portuguesa é uma fonte de inspiração muito grande e que me tem servido para eu navegar por águas nunca antes navegadas e tem-me servido para eu aprender sobre o mundo a partir de Portugal, podendo olhar para o mundo. E esperavas que o país, agora que estamos nos 50 anos do 25 de Abril, estivesse diferente? Não, eu acho que todos nós fazemos parte da evolução do país, todos nós contribuímos e temos que continuar a contribuir. Eu não quero ser da geração que não foi capaz de contribuir e que deixou o planeta e deixou que no fundo tudo isto se desmoronasse. Eu gosto de pensar que fui educada em democracia e que esse privilégio que eu tive de ser da primeira geração educada em democracia em Portugal, me tenha servido a mim e a ti e a todos aqueles que tiveram esse privilégio para fazermos algo de diferente pelo país e, em consequência, por uma Europa e, em consequência, por um continente, por um mundo que se quer mais igual, mais livre, não é? Portanto, eu acho que todos os países, seja onde eu vá, as pessoas precisam do mesmo. E precisam de ser vistas, precisam de ser reconhecidas e precisam de ter liberdade, igualdade e fraternidade. Agora subimos a escadaria. Stairway a escadaria até ao céu. Sim. Uma música que trouxeste, uma música espetacular, que também marcou muito a minha juventude e a tua. Sim. Stairway to Heaven, dos Led Zeppelin. Porquê é que escolheste isto? Porque é uma música que é composta no ano em que eu nasci. E é uma música muito bonita e eu sinto-me nesse caminho. Nesta escadaria. Muito bem. Joana, agradeço muito por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Matilde Fieschi, edição vídeo de Ana Isabel Pinto e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Muito obrigado. All that glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. Ooh, ooh, ooh.
she's buying a stairway to heaven. O Kia EV6 já carregou. Aproveite os 528 km de autonomia num test drive e conheça em detalhe o design inovador feito com materiais amigos do ambiente como o plástico reciclado e o couro vegan. Dirija-se a um concessionário Kia e descubra o Kia EV6. Kia. Movement that inspires.